Pessoal do sexto ano C, boa tarde. Quem vos fala é o professor Robson. Não teremos nossa aula online hoje, porque eu estou com um problema no meu computador. Portanto, vamos dar continuidade ao uso do livro didático e vamos concluir esse capítulo 2. Abram na página 61. O título do poema, do texto, é A Estrela. Vocês vão copiar esse texto com o título, o corpo do texto e a bibliografia, lembrando que bibliografia é essa partezinha final aqui, onde consta o nome do livro, de onde foi retirado esse texto, o nome do autor, os dados referentes a esse texto, tá? Esse texto tem 8 perguntas referentes a ele. Então, eu vou explicar rapidinho cada questão, e se vocês não entenderem, podem entrar em contato comigo, 983100724, que eu estou à disposição, tá bom? Então lá vai. A primeira questão fala assim: a terceira estrofe do poema define o que é uma estrela. Transforme-a no verbete de dicionário linguístico. O que é isso? Vocês vão pegar a palavra estrela e dizer o que ela significa. Escrever a palavra estrela, 2 pontos, e dizer o que significa. Como no dicionário, o dicionário é assim: a gente tem a palavra, aí ao lado tem o significado da palavra. Essa palavra chama-se verbete. Ou seja, nesse caso nosso aqui, o verbete vai ser a palavra estrela, e vocês vão dizer o significado da palavra estrela conforme o texto, tá joia? A segunda questão diz: identifique os seres que nesse poema equivalem a eu, tu e ela. Qualquer poema, qualquer texto, pode ter um eu, um tu e um ela. O eu, nesse caso aqui, é a voz que fala no poema. O tu vai ser uma pessoa a quem esse eu está falando. Nesse caso aqui, o tu vai ser o gatinho, né? É a quem o poema, o primeiro ser, está se dirigindo. Gatinho é a segunda pessoa, então vai ser o tu. O ela eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, tem o eu, tem o tu e tem o ela. O eu é a primeira, é a voz que fala no poema. É uma voz oculta, uma voz que não aparece claramente. O tu é o gatinho, né? E o ela? Quem seria o ela? Cabe a vocês agora dizer quem é, tá bom? A terceira questão diz: a linguagem é mais objetiva quando o eu lírico fala do ela ou do tu? E aí? Quando fala em linguagem objetiva, é assim. O poema está dando uma explicação, está trazendo adjetivos, qualidades de quem? Do eu, do tu ou do ela. A partir daí, vocês já conseguem ver quem é esse ela nesse poema, tá bom? A quarta questão diz: agora conclua. De que modo a linguagem é responsável pela impressão de afastamento em relação a ela e de intimidade com tu? É assim, quando a gente usa palavras no diminutivo, isso já pode dar uma indicação de que a gente é próximo da pessoa, próximo do outro ser. Nesse poema, que palavras implicam que o eu lírico tem proximidade, tem mais proximidade com o tu ou com ela? Quais são essas palavras que dão essa indicação de que o eu lírico tem mais proximidade com esse tu ou com esse ela que está no poema? A quinta questão é: o que significa a expressão fazer ideia no segundo verso? Quando você fala assim, quando você está conversando com alguém, a gente está conversando com alguém, aí a gente fala, por exemplo: rapaz, tu não faz ideia do que aconteceu com fulano, um exemplo. Então, fazer ideia, saber ideia, fazer ideia significa o que então, nesse contexto? Se eu digo assim: rapaz, tu não faz ideia do que aconteceu no Ipojuca. Essa expressão, fazer ideia, nessa frase, quer dizer o quê? É a resposta então, tá?
A sexta questão, observe o conteúdo das segunda, terceira e quarta estrofe, como elas se relacionam com a primeira estrofe. Pronto, essa sexta questão eu vou deixar ela para vocês fazerem uma relação, lerem, porque a ideia é que vocês leiam e apreendam todo o poema, porque a partir daí é que eu vou poder explicar melhor, mas só depois que vocês lerem direitinho, aprenderem direitinho. Então a sexta questão fica em aberto, que se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, porque eu só posso explicar após vocês lerem a segunda, terceira e quarta estrofes, para que vocês possam fazer uma relação. Se não lerem, não tem como vocês fazerem relação, tá bom? A sétima questão. A partir da quinta estrofe, percebemos que a definição de estrela é um pretexto para o eu lírico expressar um sentimento. Qual é o sentimento em relação à estrela? O que é que o poema diz em relação à estrela? Conforme a leitura que você fez, qual é o sentimento, a emoção? O que é que o eu lírico pensa em relação da estrela? A estrela para ele é o que, é quem, é como, tá? E a última questão, a oitava, o título A Estrela passa então a se referir a duas ideias. Quais seriam? Se você consegue responder a sétima questão, dizendo o que a estrela é para o eu lírico, qual é o sentimento que o eu lírico tem em relação à estrela, o que a estrela significa nesse poema, você consegue responder a oitava questão. A palavra estrela, nesse poema, quer dizer o que? Significa o que, tá bom? Lembrando que hoje não vai ter nossa live, a nossa aula online, e que eu estou à disposição o dia todo para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Lembrando que vocês terão que copiar o texto, copiar as perguntas também, e enviar para mim por meio do Zap, tá bom? Essa aula, nossa aula do sexto ano, é feita não pelo Google Classroom, e sim pelo Zap, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, viu? Um abraço e que Deus abençoe.